Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Gente, sabe o que é o programa Viver Bem? É o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Nosso programa aborda temas da psicologia, temas do cotidiano e, querido ouvinte, temas pedidos por vocês. O tema de hoje é muito interessante. Estamos no mês de maio, né? Primeiro domingo de maio. Falaremos do trabalho. Maio é conhecido pelo mês das mães, mês do trabalho também. Já iniciamos comemorando, celebrando o Dia do Trabalho. O tema de hoje é o ambiente de trabalho e a saúde mental. Será que influencia? Então eu quero convidar a todos vocês a participarem aqui com a gente, passando suas perguntas, suas dúvidas e colaborando também com o desenvolvimento do tema e de outros temas também. Então, podem anotar o nosso WhatsApp, 3231 3560. 3231 3560. E o nosso e-mail, que muitos preferem passar as perguntas por e-mail, é o viverbem@radiocatedral.com.br. Não se importem, pode passar durante o programa, que nós temos uma equipe técnica maravilhosa aqui, que é o Isoneto Costa, Elizabeth Martins, e que nos assessoram aqui nos estúdios, tá bom? Então, 3231 3560. Eu sou a Sônia Nascimento, como vocês sabem, todos os domingos aqui no programa, juntinho de vocês. Vocês que estão em seus trabalhos, na sua casa, você que está aí, dona de casa, dona da família, que está fazendo o seu almoço gostoso de domingo, e nós aqui nos estúdios, direto dos estúdios da Rádio Catedral, aqui na Glória. Todos os domingos eu estou com uma convidada. A convidada de hoje, ela é psicóloga clínica também, é a Érica Gama, já já ela vai se apresentar, mas ela é paroquiana da Nossa Senhora da Assunção, em Sulacap. Ela vai dizer onde tem consultório, sei que atende online, sei que é palestrante também, então já quero dar boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos os ouvintes. Muito bom estar novamente com vocês aqui na rádio, falando sobre esse tema. Eu sou, como a Sônia já apresentou, psicóloga clínica, sou especialista em logoterapia e análise existencial. Excelente. Sou especialista também na área de gestão de pessoas, portanto é um prazer falar desse tema na área de saúde mental voltada ao trabalho. E além de atender na paróquia Nossa Senhora da Assunção, de forma gratuita, voluntária, eu também tenho os meus consultórios que ficam na Barra da Tijuca, em Vila Valqueire, e atendo também na Clínica Victor Frankl, no Largo do Machado. Excelente. E o seu CRP? O meu CRP, muito bem lembrado, Sônia, é 05 Rio de Janeiro 33900. Isto. Além de psicóloga clínica, é palestrante também, que eu sei. Sim, né? Sou Então, palestrante. Então está aberta às organizações que estão nos escutando agora, né, Érica? Sim. Que bom. É palestrante, tem mais alguma especialização que você queira destacar? Sei também, claro, nós compomos uma obra de logoterapia, então você é uma das... Né? Então, se quiser falar um pouquinho, tem outro livro seu? Sim. Eu já escrevi 2 livros, né? Inclusive o último foi compondo aqui junto com a Sônia, que é o Gotas de Logoterapia, onde a gente fala bastante sobre os valores que Victor Frankl nos apresenta. Na área da organizacional, eu também costumo fazer consultorias, Sônia, né? Nessa área eu acho bem bacana falar, porque hoje é o tema que a gente vai expor aqui, né? Isso. Então eu procuro também oferecer palestras motivacionais, treinamentos, serviços na área organizacional também, né? Todo esse trabalho de consultoria também é colocado na minha prática, na minha vivência. É uma honra, gente, ter a doutora Érica Gama aqui. Eu a conheço bem de perto, dos grupos de psicologia daqui do programa, que ela compõe esse time
do programa Viver Bem e compõe o time da Clínica Viktor Frankl, que todos os domingos vocês me escutam referenciar, né? Então vamos começar. Você pode dar um contexto sobre o trabalho. Vamos começar. O que é o trabalho? Um contexto sobre esse programa e o que é saúde mental. Então, o que é o trabalho e o que é saúde mental? Perfeito, Sônia. O trabalho ele está relacionado à capacidade laboral do indivíduo, né, de executar uma atividade aonde ele recebe uma remuneração em troca dessa atividade. A gente correlacionando o ambiente de trabalho à saúde mental, a gente pode lembrar que existe milhões de brasileiros com algum distúrbio relacionado à ansiedade. Sendo assim, o Brasil é uma das nações mais ansiosas do mundo. O estresse também é um fator importante quando a gente fala sobre saúde mental, assim como também a depressão. E devemos pensar o quanto essa temática de saúde mental envolve não só o contexto pessoal, familiar, mas também profissional daquela pessoa, considerando inclusive a proporção de tempo que cada indivíduo passa no seu escritório diariamente. Isso é uma variável que não pode ficar descartada, né, Sônia? Fica nítido o quanto esse espaço corporativo precisa ser saudável para que os trabalhadores e a organização não sofram com as consequências negativas. E até porque, Érica, eu costumo dizer que a maior parte da nossa vida a gente passa no ambiente laboral, né? No ambiente de trabalho. Afinal, desempenhamos atividades profissionais que no contrato de trabalho dita 8 horas, alguns, né? Em sua maioria. Mas muitas das vezes fica muito mais, né? Aí quando você traz essa estatística, né? Sendo o Brasil uma das maiores referências de ansiedade, nossa, gente, tem que pensar na saúde mental do trabalhador. E você, como especialista, tem muito a nos trazer hoje sobre essa saúde mental, né? Sobre o que faz com que trabalhadores ganhem a saúde mental e o que faz, né, que trabalhadores profissionais que não escolhem, não podem escolher com quem trabalhar, né? Esse relacionamento, o que faz com que ele seja, o bem-estar seja reduzido. É o que leva a pessoa a perder a saúde mental no ambiente de trabalho. Pode falar um pouquinho? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, Sônia, os problemas com a saúde mental no trabalho são responsáveis por grande parte da perda da produtividade dos profissionais, né? E, consequentemente, também interfere no resultado das empresas. Então, assim, é importante que o gestor daquela organização tenha em mente que uma equipe mentalmente saudável torna-se mais produtiva, mais alegre e, consequentemente, melhora esse ambiente de trabalho, né? Então, assim, esses 3 fatores, eles são suficientes para que os gestores entendam essa importância de pensar na saúde mental da sua equipe, tá? Então, assim, trabalhadores com ansiedade, com depressão, com estresse elevado, tendem a ficar desmotivados. São esses 3 fatores. A qualidade dos trabalhos feitos por eles tendem, consequentemente, a ser afetados. O relacionamento com os colegas e com os líderes também, visto que, como a Sônia falou, é um ambiente onde aquela pessoa passa a maior parte do seu dia, estabelece ali relações, vínculos. O resultado disso é um clima organizacional ruim, uma produtividade baixa e uma diminuição no crescimento da empresa e dos profissionais. Então, os gestores têm que ter essa visão de buscar a promoção da saúde mental da sua equipe. Sim, muito interessante isso, né? E como poderíamos pensar, Érica, que esses gestores institucionais, organizacionais, podem buscar essa
ajudar na saúde, como? Né? Claro, eu lembrei que você é palestrante, então uma das dicas, eu diria que trabalhar mais esse tema dentro, né? Trabalhar o clima. Eu fui durante 32 anos também, há 9 anos, quase 10 anos atrás, trabalhei em empresas, né? Empresa grande. Então, trabalhar clima organizacional talvez seja também uma das dicas. Você poderia falar um pouquinho também sobre isso? Que dicas poderíamos dar a esses gestores, né? Sim, como eu falei, né, é importante que o gestor traga essa visão e a empresa ela esteja aberto a esse apoio aos gestores, né, onde estabeleça junto ao RH programas de promoção da saúde mental. E esses programas consistem como, por exemplo, em estar aberto a promover palestras, discussões sobre o assunto, Excelente. não só aplicar processos, como a Sônia colocou, de pesquisa de clima, capacitar a liderança no apoio aos feedbacks, isso é importante, porque a gente encontra em algumas organizações liderança muito despreparada, desumanizadas. É importante também que a empresa possa estabelecer parcerias com clínicas especializadas, profissionais especializados em psicologia, possa agregar também programas de alimentação saudável, de exercícios físicos, aonde o funcionário possa ali estabelecer essa mentalidade de cuidado não só do seu corpo físico, mas também da sua saúde mental. Afinal de contas, Sônia, nós somos corpo, mente e espírito. Então precisamos cuidar dessas 3 áreas, né? E estabelecer dentro da organização essa mentalidade. Perfeito. Doutora Érica Gama, estão chegando participações. Que bom! E eu quero reforçar o nosso WhatsApp 3231-3560 e já começo agradecendo a ouvinte Ana Robaina, que é do Rio de Janeiro. Tá? Nossa rádio tem um alcance aí, né, em outras ondas, mas a maioria, a sintonia é aqui, FM 106.7. Então, a ouvinte Ana Robaina, ela não especifica o bairro, mas ela pergunta: como trabalhar em um ambiente estressante e ainda assim manter a saúde mental? Opa, que desafio, né? Um ambiente estressante. É uma pergunta bem objetiva, né, Sônia? É verdade. Então, a primeira coisa é entender que você precisa enfrentar aquela frustração, aquele problema existente ali. Entender as suas possibilidades. E a partir daí, buscar entender se sua empresa possui algum programa de saúde mental, algum apoio ao colaborador, e busque você mesmo trazer estratégias de qualidade de vida para a sua realidade diária. Sim. E aí, como seria essa qualidade de vida, Érica? Pode também até... Vamos dar algumas dicas, né, aos nossos ouvintes aí. Como seria? Então, primeiramente, Sônia, a pessoa precisa buscar esse autoconhecimento. Sim. Ter uma autoavaliação, entender como ela se encontra naquele momento para que ela possa reconhecer as suas fragilidades e perceber a partir daí quais são as estratégias que ela precisa buscar de enfrentamento. E como eu coloquei anteriormente, a partir dessa autorreflexão, ela entendeu o quanto ela precisa de uma ajuda psicológica, o quanto ela precisa fazer um exercício físico, o quanto ela precisa ter nos seus momentos de lazer um ócio saudável, buscar uma leitura, buscar um hobby. Tudo isso é muito importante, Sônia, para que estabeleça essa saúde mental. A gente percebe que hoje vivemos num mundo muito acelerado, aonde ser devagar, desacelerar, é sinônimo de ineficácia. Então acaba que todos nós vivemos esse momento de vida corrido, atribulado, e a gente não para se perceber, para buscar esse autoconhecimento, para buscar esse momento de estar consigo mesmo e contemplar coisas
que a própria vida, a natureza, nos oferece gratuitamente. E você toca em temas, em assuntos pertinentes à nossa prática clínica, né? Então, na psicoterapia, feita com psicólogos, psicoterapia, que existem diversas terapias complementares que nós mesmos, enquanto profissionais da ciência, da saúde mental, psicologia, muitas das vezes se faz necessário uma orientação, né? Então tem diversas outras terapias, mas na psicoterapia com psicólogos nós vamos trabalhar clinicamente em nossos consultórios exatamente esse autoconhecimento que a Érica coloca. A partir deste autoconhecimento, cada pessoa ela é única e irrepetível. Então, trabalharemos, não existe uma fórmula, né? Nós temos o acolhimento, o amor, a escuta, fundamentado na ciência, né? Principalmente. Mas quando a gente fala do amor, é fundamentado nesse amor por uma missão maior que cada um de nós temos, ajudar aquela pessoa humana a superar ou a ressignificar, mais apropriado, a ressignificar seu sofrimento, porque a vida tem sofrimento, desgaste. Então essas dicas que a Érica, né, ela coloca, isso se dá sim em nossos consultórios, porque vamos trabalhar esse caminhar da pessoa ao encontro dela mesma, quem ela é. Muitos dos pacientes chegam em nossos consultórios, não é mesmo, Érica, sem nem Sim. saber quem são e quais são as categorias de valores, aí como diria Viktor Frankl, né, que ela possivelmente possa desenvolver. E isso clinicamente é possível, né, que nós possamos segurar firme na mão do paciente e estar caminhando no sentido de orientá-lo nesse autoconhecimento, autocontrole, nessas descobertas para que ambientes estressantes possam existir, mas que não sejam capazes de nos reduzir a saúde mental. Tem outra pergunta, essa é da produção, Érica. Quais os fatores que podem afetar a saúde mental de um profissional? Você já até ilustrou bastante, né? Sim. Mas quais os fatores que podem afetar a saúde mental de um profissional? São exatamente os fatores de risco que estão envolvidos ali naquele ambiente. E geralmente quando aquela pessoa se depara com uma frustração, né? Ela entra num determinado trabalho, numa empresa, gera determinadas expectativas e aí vem a frustração. Por que essa frustração aparece? Aparece diante de uma insatisfação com o serviço ou pressões por produtividade, uma ameaça da perda do emprego, onde ela se sente insegura, desamparada, uma ameaça pelo seu desempenho, ou então pelo desempenho não estar sendo reconhecido por falhas cotidianas, reuniões excessivas ou sem necessidade, tarefas excessivas, prazos apertados, onde a pessoa começa a ter ali os transtornos de ansiedade, né? Vão aparecendo, surgem também os problemas de relacionamentos, até mesmo assédios. A gente costuma escutar, né, bastante assédio moral na área laboral, entre outros fatores mais específicos. Sônia? Muito bom, foi muito boa essa pergunta da produção e de excelente propriedade que você coloca. A produção pede que nós façamos o nosso primeiro intervalo. Olha como passa rápido, Érica. E, gente, eu também quero contribuir porque eu também passei por um fator estressante. Em algum momento, foi logo no início da minha carreira, não como psicóloga, mas na minha carreira de trabalho, quando eu tive que lidar com um chefe autoritário. Aquele chefe que gritava comigo na frente de toda uma equipe. Então isso foi um fator estressante, mas podemos voltar a falar sobre isso também. Vamos fazer o nosso primeiro minuto de intervalo e aguardem aí que voltaremos já.
Boa tarde novamente, queridos e amados ouvintes. Eu, Sônia Nascimento, retornando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Eu que estou em companhia da doutora Érica Gama, ela que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia, palestrante organizacional, consultora também, e está respondendo sobre o tema, respondendo não, refletindo, né? Propondo uma reflexão muito maior, abordando, que é a palavra mais apropriada, abordando sobre o tema ambiente de trabalho e a saúde mental. Nesse mês de maio, mês que celebramos o Dia do Trabalho, não é mesmo? Continuem participando e eu peço mais uma vez que participem com suas perguntas, tirem suas dúvidas ou deem sugestões de novos temas para o nosso programa Viver Bem. O tema de hoje é o ambiente de trabalho e a saúde mental. E as perguntas estão chegando. Tem uma aqui, pergunta do ouvinte Marcelo. Ele pergunta, são duas numa só. Que indícios físicos e ou mentais devem ser observados como sintomas de desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal? Primeiro. E a outra complementar é como se antecipar a isso. Agradeço ao ouvinte Marcelo a participação em nosso programa. Doutora Eva. Então, uma das primeiras reações a serem percebidas é a alteração do comportamento e do humor. E geralmente quem percebe são aquelas pessoas que estão mais próximas. Muitas das vezes a própria pessoa não se percebe, como a gente já falou aqui, né? Aquela questão do autoconhecimento. A pessoa ela tende a ficar mais quieta, ela busca ali um isolamento em alguns momentos, evita contato social. Ela pode se tornar também mais agressiva e menos tolerante. Então é preciso ficar atento também, em alguns casos, a sintomas físicos, né, Sônia? Inclusive no caso, por exemplo, de um burnout, se faz muito presente sintomas físicos constantes. E aí, ela costuma apresentar uma taquicardia, um tremor, uma sudorese, uma dor de cabeça. Mas muitas das vezes, esse sintoma também acaba não sendo observado. A pessoa vai levando, né, como se aquilo fosse normal. Então é preciso ficar atento. E ele fala também como se antecipar a isso, né, Sônia? Sim. É buscar estratégias de qualidade de vida, como a prática de exercícios, como eu já falei, uma boa alimentação, buscar manter uma quantidade saudável de horas de sono, atividades de lazer nas horas vagas, porque muitas das vezes a pessoa também pode entrar naquele ritmo de trabalho excessivo e não conseguir manter todo esse cuidado para com seu corpo, para com a sua mente. Então, é sempre buscar, né, esse autocuidado, porque no seu trabalho você precisa enfrentar, né? Como a Sônia falou, a vida existe sofrimento, gente. Então a gente precisa estar ali o tempo todo buscando se fortalecer, buscando estar preparado, fortalecido para aquilo que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Perfeito. Nada a complementar, perfeito. Mas outras perguntas, que bom, continuem participando. A produção está nos passando aqui pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Várias perguntas. A primeira delas é: como a sobrecarga de trabalho pode afetar a saúde mental dos funcionários? Então, a sobrecarga de trabalho, ela pode fazer com que os funcionários se tornem desmotivados devido a uma série de fatores de risco, como eu já coloquei aqui, e a partir dessa desmotivação, isso vai alterar a produtividade daquele funcionário,
do resultado final daquela equipe e trazendo prejuízos para a empresa. Sim, inclusive, Érica, quando se coloca aqui sobrecarga, penso até em algo que a gente recebe muito na clínica, né? Quando vem digamos, descontentamento daquele paciente, quando nós vamos investigar na nossa análise clínica, tem a ver com a sobrecarga de trabalho. Por quê? Iniciamos falando, cada pessoa é única e repetível. É verdade, tem pessoas mais tolerantes, tem os mais extrovertidos e tem aquele que não lida bem com a sobrecarga. Uns vão direto pela sua própria personalidade, vão falar com a chefia, chefe, estou precisando de mais uma pessoa aqui, né, para me ajudar. E outros não, eles vão ter uma autoavaliação de incapacidade, que na verdade não é sobrecarga de trabalho. Então, leva esta pessoa ao nosso consultório lamentar a sua incapacidade. Nós, como psicólogos clínicos, vamos ter que trabalhar, né, orientando essa pessoa a quem ela é, não orientando, né, orientando clinicamente para que ela se revele e se desvele quem essencialmente ela é, que ela possa potencializar, né, e não apenas desanimar. E aí eu queria citar que a sobrecarga dá muito desânimo, né, às pessoas. Exatamente. É muito comum aquela pessoa que tem a característica de não saber dizer não. Sim. Então, ela tende a acumular, né? E chega nessa sobrecarga e, consequentemente, ela encontra-se naquele momento de desmotivação. E como a Sônia falou, né, ela precisa se posicionar, ela precisa reconhecer os seus limites, as suas fragilidades e também as suas potencialidades e as suas possibilidades, né, Sônia? Sim, e os psicólogos podem ajudar muito nisso, né? Justamente. Tem outra pergunta que chegou da produção, chegaram 5 perguntas, Érica. Essa segunda é como lidar com o assédio moral no ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a saúde mental dos funcionários. A pessoa, né, não se identificou, mas veio pelo nosso WhatsApp e agradecemos essa colaboração. Ela se coloca como colaboradora. Como lidar com assédio moral no ambiente de trabalho e seus efeitos sobre a saúde mental dos colaboradores? Minha leitura é: qual é o efeito mental dos profissionais, do trabalhador mesmo, quando recebe o assédio moral? Sim. Essa pergunta é uma pergunta muito peculiar, né? E ao mesmo tempo é muito comum. A gente encontra e as pessoas que se encontram diante dessa situação, devido, como a Sônia falou, a esse assédio, ela acaba se calando e ela acaba adoecendo por não conseguir expressar aquilo que ela está sentindo, pedir ajuda. Então, muitas das vezes, a gente percebe ali uma pessoa em sofrimento, buscando ajuda, mas não sabe como, porque existe um medo, né, Sônia? Um medo de perder o seu emprego. Exato. Então, isso é um fator de risco muito grande. Então, ela precisa buscar uma rede de apoio, entender se essa empresa possui esse apoio ao colaborador, algum espaço junto ao seu RH, onde ela possa relatar de forma sigilosa o que está acontecendo, buscar em paralelo uma ajuda profissional de algum psicólogo para te dar, muitas das vezes, essa sustentação, essa possibilidade de tomar decisões, de entender quais são as suas possibilidades frente a esse sofrimento, porque às vezes ela olha somente para um caminho, né, Sônia? E o nosso papel, inclusive, enquanto logoterapeutas, é esse: mostrar para o paciente quais são as possibilidades que ele tem, quais são os outros caminhos que ele tem em frente àquele sofrimento. Sim, muito verdade isso, né? E nós, enquanto psicólogos, recebemos muitos, né? Muitos mesmo, pacientes que relatam casos de assédio moral, dentre outros, né? Você pode até colocar, Sônia, você citou, né, do seu emprego. Sim, como eu falei, né, na outra, logo no início do programa,
Eu mesma passei numa grande empresa, que eu funcionária recente, primeiro emprego, então era o autoritarismo. Então, pela minha característica de tentar suportar, saber que ali o chefe era a autoridade e eu precisava do emprego, mas me afetou muito a saúde mental. Busquei a psicologia, psicólogos profissionais competentes e referenciados, né? E veja, qual foi o saldo disso? Me tornei psicóloga, gente. Eu estou falando lá do meu primeiro emprego, eu só tinha 18 anos. E hoje tenho mais de 60, sou da terceira idade. E me tornei psicólogo por receber uma ajuda séria e competente e validar, legitimar que a psicologia ela é capaz de ajudar o ser humano. Graças a Deus. Exato. E, Érica, uma pergunta que não tem identificação, mas fala da saúde mental feminina. Pergunta: a saúde mental feminina deve ser pauta? E aí eu já referenciando, né, a mulher nós não devemos desconsiderar, né? Mulher e homem têm as mesmas capacidades, ainda que a sociedade, muitas das vezes, né, a coloquem até nesse lugar do, eu diria, um assédio. Mas devemos considerar a jornada tripla, profissional, ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe, enfim. Pode falar um pouquinho dessa saúde mental especificamente feminina? Sim, Sônia, as empresas elas têm que ter esse olhar, né? Até porque, como você bem colocou, a mulher vem alcançando cada vez mais o seu lugar nos ambientes de trabalho. E as empresas que não tiverem essa visão, elas terão prejuízos, né? Elas estarão ultrapassadas, porque a mulher, como você colocou, ela está ali cercada por diversas variáveis. Ela não ocupa só aquele espaço de trabalho corporativo. Ela começa antes dali e termina depois dali, né? Algumas pessoas, inclusive, tendem a ter um comportamento até fazendo aqui um paralelo, né? A Mulher Maravilha, né? Aquela mulher que faz tudo, né? E se também não tomar cuidado, essa Mulher Maravilha ela adoece, Sônia, porque ela começa a acumular diversas funções e isso causa um estresse, como eu falei no início. Então, esse olhar para essa mulher que é mãe, que é esposa, que é profissional, enfim, a empresa precisa entender e trazer estratégias de acolhimento para ela. Sim, muito interessante. Não esquecendo que, mesmo que o mundo, o outro, nos olhe como mulher maravilha, né, somos mulheres, sim, maravilhosas, dignas de respeito, com capacidade tanto quanto, né, haja vista que nós mulheres estamos aí em todas as áreas. Eu fico muito orgulhosa quando pego seja um táxi, um transporte que está lá sendo conduzido por uma mulher. E recentemente li em matérias que me passaram uma piloto, né? Então, piloto e copiloto de uma companhia aérea, aí fazendo Rio-São Paulo, ponte aérea, mulheres, nossa, encho de orgulho. Claro, não desmerecendo a capacidade do homem, mas ser mulher é muito bom, gente. Lembrando que somos mulheres maravilhosas, somos pessoas humanas, né? Então, a Érica colocou a capacidade de dizer não. Sim, nós tratamos a síndrome da boazinha, tratamos isso em consultório. Então, para que a pessoa ela resgate a sua capacidade de dizer não. Porque muitas das vezes somos levados a dizer sim porque queremos ser bons, bonzinho e por aí. Mas tem uma outra pergunta, Érica. O ouvinte não quis se identificar,
Como faço para saber se minha empresa possui um programa de saúde mental implantado? Essa é mais fácil, né? Sim, geralmente, à medida que você vai ganhando espaço na empresa, ganhando tempo de trabalho, você vai percebendo, né, através daquilo que a empresa propõe, das estratégias que são colocadas, mas você pode buscar o RH da sua empresa, buscar a sua liderança e entender, né, se essa empresa possui ali algum programa que ajude a melhorar o clima organizacional e otimizar a integração entre as equipes. Sim. Programas que promovem a saúde mental. Sim, e se a empresa não tiver, abra possibilidades, sugira, dê sugestões para que seja o RH, às vezes não tem, né, não é uma empresa de grande porte, é uma pequena empresa, mas ainda assim trabalhamos Sim. com pessoas.